Olá, pessoal. Essa semana, então, nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. Conteúdo que vocês também já dominam, mas é importante nós fazermos uma pequena revisão para que vocês possam ter um pouco mais de material para poder trabalhar com os estudantes de vocês, tá ok? Então, vamos fazer do critério de divisibilidade do número 2 até o número 11. Para poder verificar se o número é divisível por 2, número natural, evidente, né? Ele deve terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, ele deve ser um número par. E temos um teste aqui. O número 1900 é divisível por 2, porque termina em 0. Então, se ele termina em 0, ele é divisível por 2, é par. E 1903 não é divisível por 2, porque não é par. Não termina com nenhum dos números pares, nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, e muito menos 8, ok? Divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 3. Então, o que é o valor absoluto? É o valor do número, né? Então, 1803 é divisível? É só somar. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. 9 mais 3, 12. 12, 1 com 2, 3. Tá certo? Então, 12 dividido por 3 e 3 também é. Então, tá feita a soma aqui. E 1801 não é. Por quê? Se eu somar 1 mais 8 mais 0 dá 10. E 10 não é divisível por 3. Mesmo que eu somar 1 com o 0, também não é. Então, por enquanto, conteúdo simples, não? Divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando ele termina em 0, 0. Então, todo número que terminar com 0, 0 vai ser divisível por 4. Ou quando o número é formado pelos dois últimos algarismos da direita, divisível por 4. Então, se ele terminar com 16, terminar com 0,8, terminar com 0,4, terminar com 24, ele vai ser divisível por 4. Ou ainda, se eu conseguir dividir ele duas vezes pelo número 2. Então, dividir uma vez por 2. Deu par, dividir de novo por 2, então é porque ele é divisível por 4. 1800 é divisível, porque termina em 0, 0. Né? 1516 é divisível porque termina em 16. E se eu dividir, usando essa regra, por 2 duas vezes, 1516 divide por 2, vai dar 7, dá 5 e dá 8. É um número par. E se eu dividir 758 por 2 novamente, vai dar 3, sobra 1, 15 dá 7, sobra 1, 18 dá 9. Então, olha lá, ele é divisível por 4 e vai dar 379. Então, divisível por 2 duas vezes, ou basta olhar os dois últimos números se é divisível por 4. 1801 não é, porque os dois últimos algarismos são 0, 1, formam um número não divisível por 4. E se fosse 1802? 1802 também não seria, né? Por quê? O 0,2 não é divisível por 4, e se eu dividisse por 2 a primeira vez, ia dar um número ímpar, que é o 901, tá certo? Divisibilidade por 5 também é fácil. É divisível por 5 quando termina em 5 ou 0. Divisibilidade por 5, o número 1800, por exemplo, é divisível por 5 porque termina em 0. E 1801 não é, porque não termina nem em 5 e nem em 0. Muito bom. Continuando. Divisibilidade por 6. O número natural é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, olha só o exemplo. 1800. Dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. Dá para dividir por 3? Também, porque 1 mais 8 são 9, mais 0 é 9, 9 divisível por 3. Logo, 1800 é divisível por 6, porque é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. 1802. Ele não é. Por quê? Ele não é divisível por 3. Ele é par, dá para dividir por 2, mas se eu somar 1 com 8, 9, 9 com 2, 11. E 11 não dá para dividir por 3. Então, ele obedece só um dos critérios, só divisível por 2. E 1803 não é por 6. Por quê? Porque ele não é divisível por 2, ele não é par. Mas por 3 ele é, né? 1 mais 8, 9, 9 mais 3, 12. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 7. Esse é um critério um pouquinho mais complexo, né? Vocês devem ter provavelmente visto isso na graduação de vocês, mas ele normalmente não é passado no ensino fundamental ou médio quando nós ensinamos sobre divisibilidade. Mas é importante saber. O número natural escrito da forma EDCBA, então aqui é o último algarismo, é o penúltimo, né? Então, ó, unidade, dezena, centena, milhar e dezena de milhar, ele é divisível por 7 se o valor absoluto do resultado da conta EDCB menos 2 vezes o A foi divisível por 7. Em outras palavras, né? Separe o número do seu último algarismo.
Se o primeiro grupo de algarismos separados menos o dobro do último algarismo for múltiplo de 7, então esse número original também é divisível por 7. Olha o caso aqui, ó, o 61. Então vou separar o 16, porque teria que separar o ECBA, mas como o ECDB, né, só tem dois números, eu tenho o C e o B, só vou usar o C e o B. O 61 é divisível por quê? Porque eu pego 16 e tiro 2 vezes 1. Ó. O último número é 1. 16 menos 2 vezes 1, 14. 14 dividido por 7. E 315, a mesma coisa. Pego o 31, né? Porque o 31 é o C e o B. Se eu pegar o 31 menos 2 vezes 5, porque é 2 vezes o último número, 31 menos 10, 21. 21 é divisível por 7. Então, é simples fazer essa conta, né? Basta fazer essa pequena operação aqui. E 71? Não é. Por quê? Porque 7 menos 2 vezes 1 é 5, e 5 não dá para dividir por 7. E 710, a mesma coisa. 71 menos 2 vezes 0, que é 0, é 71. E 71 não dá para dividir por 7. Tá? Então, usa essa regra aqui. O número é EDCBA. Vocês pegam esses EDC e B e subtraem de 2 vezes o A. Se subtrair dessa forma aqui e dar o número divisível por 7, é porque o número inteiro é divisível por 7. Divisibilidade por 8. O número natural é divisível por 8 quando ele termina em 000, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Ou ainda, se o número for divisível por 2, 3 vezes consecutivas. O número 770.000 termina com 3 zeros, então é divisível por 8. 12.032. Os 3 últimos números 032 são divisíveis por 8, portanto ele é divisível por 8. E poderia dividir 3 vezes por 2 também. 124.012.150 não é divisível por 8. Por quê? Porque o número 150 não é divisível por 8. Tá? Se dividir por 2 uma vez já dá 75, ou seja, já não é divisível nem por 4, quanto mais por 8. E por 9. O número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Provavelmente bem parecido à regra do 3, só que aqui não é a soma divisível por 3, mas sim divisível por 9. E se for divisível por 9, vai ser divisível por 3 também. 108 é divisível por 9, porque 1 mais 0 mais 8 é 9, e 9 é divisível por 9. E 109 não é, porque 1 mais 0 mais 9 são 10, se eu somar entre o 0 com 1 dá 1, e 1 ou 10 não são divisíveis por 9, portanto, não é divisível por 9. Por 11 é o último que nós vamos ver. Também é bem complexo, mas é possível resolver. O número natural é divisível por 11 quando a diferença em valor absoluto entre as somas dos valores dos algarismos de ordem ímpar e a dos de ordem par é divisível por 11. Isso significa em forma diagramada. Tome um número escrito na forma GFEDCBA e separe os seus algarismos em dois grupos. Olha lá. Eu coloquei aqui um grupo amarelo, começando pelo último, né? Amarelo, 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 e depois os azuis. Repare que sempre no grupo ao qual pertence o algarismo das unidades. Né? A unidade está aqui, ó. Some os algarismos do grupo do algarismo da unidade, grupo intercalado que ficou em amarelo. Então você vai pegar o último, o terceiro, o quinto e o sétimo. Soma eles e chama eles de I. E depois somos os que estão em azul. Quais em azul? O B, o D e o F, se tiver também, tá certo? Então aqui só coloquei 2, mas pode ser o B também. Se o valor absoluto de I menos P, ou seja, o módulo, né, for divisível por 11, então esse número também é divisível por 11, o número original. Olha o caso, 165. 165, o A é 5, o C é 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar então e vou somar. 5 com 1 é 6. E o P? O P só tem 6, né? Então 6 menos 6 é 0. 0 é divisível por 11, porque 0 é divisível por qualquer valor. Então o número inteiro, o 65, é divisível por 11. E 1716? Ele é divisível? Vamos ver. O 6 e o 7. 6 e 7, 13. O 6, 7 e o Z ficou 1 e 1, 2. 13 menos 2, 11. O valor absoluto. E 11 é divisível por 11. Então, logo, 1716 é divisível por 11. E o número maior? 439,087. Bom, 7 com 0, 7. 7 com 3, 10. Daqui 10 é o I. E o P?
8 mais 9, 17. 17 com 4, 21. Peguei 10 menos 21, deu menos 11. Mas como é módulo, né, o valor absoluto, 11. 11 é divisível por 11, portanto, 439,087 também é divisível por 11. E dois contra-exemplos. 678 não é, por quê? Se eu somar o 8 com o 7, 8 com o 6 são 14. 14 menos 7, 7. E 7 não é divisível por 11. 139.081. O 1 com o 0 com o 3 são 4. E o P? 8 com o 9 com o 1, 18. Então eu pego no I e tiro o P. 4 menos 18 menos 14. E módulo, valor absoluto, 14. E 14 não é divisível por 11. Então é um pouco mais complexo, mas também é possível você descobrir, tá certo? A ideia dessa semana era relembrar critérios de divisibilidade. Tá? Aqui faltou um DI, né? Divisibilidade. Nessa semana, teremos alguns exercícios para que aprimorem essa técnica. Então, vou colocar alguns exercícios ao longo da semana para vocês poderem fazer até a próxima quinta-feira. Tá ok, pessoal? Uma ótima semana e um abraço a todos vocês.